Eu fiz uma postagem explicando como o Wikipédia pode ser o kit gay de 2022 e uma editora do Wikipédia e outras pessoas não concordaram com o meu posicionamento, então eu não queria fazer um vídeo sobre esse assunto, mas eu vou fazer, vou explicar para vocês como o Wikipédia é um grande perigo para a democracia brasileira. Eu fiz uma denúncia a respeito disso no Ministério Público Federal e dificilmente a minha denúncia vai fazer alguma diferença, porque uma denúncia deste nível deveria acontecer dos partidos de esquerda, que são os que normalmente são os mais prejudicados por essas distorções que acontecem nas redes. Mas vamos lá. O grande problema do Wikipédia é que ele não se adequa à lei brasileira. A Constituição de 88, ela dá liberdade de expressão, mas ela veda o anonimato. No Wikipédia existe um sistema onde os administradores aprovam o que os editores fazem e ali tem os revisores e assim. Existe um esquema que é um esquema em pirâmide. As pessoas dentro do Wikipédia vão conseguindo ali alçar posições e essas pessoas são todas anônimas. Apesar de que existe um registro no Wikipédia, você, se for prejudicado pelo Wikipédia, você não consegue descobrir quem te prejudicou para você ter o direito, por exemplo, de demandar essa pessoa na justiça. Então já começa completamente contra a Constituição, que ela dá liberdade de expressão, mas veda o anonimato. Exatamente porque a liberdade de expressão ela tem limites. E no momento que você ultrapassa os limites da liberdade de expressão, você tem, obviamente, que pagar por isso. Então, essa Wikipédia ela não pode ser demandada na justiça brasileira por um cidadão comum, porque ela tem sede nos Estados Unidos. Então aí você imagina, é uma enciclopédia, entre aspas, que está começando a se transformar em um veículo de credibilidade dentro do Brasil. Aí vamos imaginar que durante o período eleitoral, a maioria dos administradores do Wikipédia estejam alinhados, por exemplo, ao Amoedo. Nem vou falar os famosos de hoje. Então esses administradores, nem percebendo que eles estão fazendo isso porque eles estão alinhados ao Amoedo, eles começam a colocar pontos positivos na biografia do Amoedo e pontos negativos na biografia dos demais. Quem que vai fiscalizar esse tipo de coisa? Esse é o primeiro ponto. Agora vamos para uma coisa mais radical. Vamos imaginar que essas pessoas estão tão fanáticas com essa questão de apoiarem, por exemplo, o Amoedo, que elas colocam lá que o Amoedo é fantástico e que o Lula é ladrão e etc. E vão fazendo todo tipo de babaquice dentro da plataforma. Os administradores têm a palavra final, eles são anônimos. E aí eu pergunto para vocês, os prints que serão feitos no Wikipédia e serão compartilhados nas redes sociais, como, por exemplo, Twitter, WhatsApp, Facebook, eles não vão ter peso na decisão das pessoas? Imaginem que uma mamadeira de piroca e a história do kit gay foram suficientes para decidir as eleições de 2018. Agora, imaginem vocês se uma semana antes das eleições o Wikipédia, a respeito do ex-presidente Lula, mudar de uma hora para outra falando que o Lula é o cara mais ladrão do Brasil e que o Lula foi condenado por isso e que realmente o STF fez uma mutreta para poder devolver os direitos políticos do ex-presidente Lula. Como que nós vamos fazer para reverter isso? Primeiro ponto. Como que nós vamos fazer para punir a pessoa que fez isso, se eles são anônimos? E quem vai ser processado se o Wikipédia nem tem escritório no Brasil e essas pessoas vão ser identificadas apenas por IP? IP! Existem várias formas de você usar tunelamento, utilizar VPNs, que vão simplesmente registrar um IP lá do Japão ou lá da África. Então, não há possibilidade de conceber uma plataforma que não esteja de acordo com o que diz a lei brasileira. Simples assim, a lei brasileira ela veda o anonimato, o que significa que os editores e os administradores, todas as pessoas que participam da plataforma, elas precisam ter nome e endereço, porque se elas fizerem alguma coisa contrária à lei, se elas difamarem, se elas se omitirem, se elas fizerem qualquer coisa contra a neutralidade de redes, como por exemplo, dar muito espaço para a direita e boicotar artigos relacionados a pessoas de esquerda, elas poderão ser demandadas na justiça a respeito do motivo pelo qual aqueles artigos não foram aceitos, por exemplo.
Eu vou dar um exemplo para você que é de esquerda sobre como a Wikipédia é parcial. A Wikipédia tem a seguinte visão: os veículos que são fontes confiáveis são os veículos hegemônicos, como, por exemplo, a Rede Globo, a Folha. Já os veículos que são contra-hegemônicos, eles não são fontes confiáveis. Então, se o Brasil 247, que tem um alcance aí de 80 milhões de pessoas no Brasil, se você é escritor do Brasil 247, é colunista ou apresentador do Brasil 247, você é irrelevante, ainda que você alcance 80 milhões de pessoas por mês. Por que você é irrelevante? Porque para eles, o Brasil 247 não é fonte confiável. Por qual motivo? Porque no lugar de dizer que nós tivemos um impeachment no Brasil, o Brasil 247 é da linha dos que acreditam que nós tivemos um golpe. Mas não é só o Brasil 247. Nós temos um conjunto de juristas que acreditam nisso. Ou seja, se fosse um outro assunto, se não fosse política, se fosse no direito, eles colocariam como a corrente tal acredita nisso, a corrente tal acredita naquilo. Mas como é política, a decisão final é muito simples. Se você está em um veículo que é contra-hegemônico, a sua biografia não vale nada, o seu trabalho não vale nada, você não significa nada. Se você está em um veículo que é hegemônico, você pode não ter nenhuma relevância acadêmica, mas por Wikipedia você é legal. E a pergunta básica é: isso é neutralidade de rede? Isso está de acordo com a neutralidade de rede exigida pelo Marco Civil da Internet? Isso está de acordo com a Constituição que veda o anonimato? A pessoa deleta o artigo de um escritor de esquerda porque aquele escritor de esquerda escreveu que tivemos um golpe em 2016. Aquele escritor de esquerda não pode recorrer. Em contrapartida, pessoas irrelevantes da direita estão no Wikipedia como se fossem grandes heróis. Isso é neutralidade de rede? Quem fiscaliza isso? Vocês já pararam para pensar quem faz a cabeça dos editores, quem faz a cabeça dos administradores? É o poder financeiro, é a grande mídia. Ainda que eles não tenham má fé, eles são conduzidos pelo discurso poderoso da grande mídia. Então, é preciso que essa plataforma se adeque às leis brasileiras, vedando o anonimato, ou seja, colocando todos os editores, todas as pessoas que participam do Wikipedia passíveis de serem processadas por crime, e também o Wikipedia tem que ter um escritório no Brasil para receber citações. E é preciso que exista neutralidade de redes. Um administrador do Wikipedia, ele não pode ter a palavra final para decidir o que é e o que não é relevante. Porque o que não é relevante para ele pode ser relevante para 80 milhões de brasileiros, mas para ele não é, porque ele concorda com o outro lado. Então vamos cair na real. Vamos parar de hipocrisia. Ninguém está querendo o fim da plataforma, mas a adequação da plataforma às leis brasileiras. E da mesma forma que eu falei várias vezes, antes da eleição de 2018, que o kit gay seria amplamente utilizado contra a esquerda durante as eleições e eu fui ignorado, ele foi utilizado. Da mesma forma que eu falei que quando chegasse o período eleitoral, as páginas de esquerda iam perder alcance no Facebook e o Facebook ia vender o alcance, isso tudo está no meu canal, aconteceu exatamente dessa forma. E a esquerda vai ignorar o que eu estou falando agora, porque eu fiz uma denúncia no Ministério Público, mas eu não tenho poder de mudar isso. Quem tem poder de mudar isso são os partidos políticos que vão ser prejudicados por isso. Mas eles só vão perceber isso uma semana antes das eleições. E aí eles vão entrar em desespero para tentar mudar isso e não vão conseguir mudar, porque vai estar em cima da hora. E aí, mais uma vez, muitos deputados, senadores e talvez até o presidente da República vão ser decididos através de fake news de última hora. E o Wikipedia hoje ele é uma plataforma perigosíssima, porque tem pessoas que buscam no Wikipedia a informação, printam aquela informação, jogam nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Twitter. E você que é acadêmico e fala, mas o Wikipedia não é uma fonte confiável, eu vou te dizer, você é a minoria, porque a maioria do povo brasileiro é a maioria que elegeu o Bolsonaro e acredita no kit gay, na mamadeira de piroca e vai acreditar no print do Wikipedia. Então, fique esperto, né?
infelizmente, não acredito que os partidos de esquerda venham a dar ideia para isso, mas que é importante, é. Muito obrigado e até mais.